Olá, alunos! Nesse vídeo iremos tratar do subsistema de avaliação e desenvolvimento de competências. Primeiramente, é importante ressaltar que o processo de gestão de pessoas é composto por diversos subsistemas, como captação, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, remuneração, carreira, saúde e segurança e desligamento das pessoas. Todos esses subsistemas estão interligados e não podem ser entendidos de uma forma isolada. Por exemplo, uma captação e seleção mal executados podem gerar mais necessidade de treinamento e afetarão os resultados de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um excelente indicador para treinamento, remuneração, carreira e até mesmo para desligamento das pessoas. Todos os subsistemas precisam se comunicar e estar em coerência interna. Ao mesmo tempo, é preciso que estejam coerentes com o contexto externo, pois, por exemplo, uma política de remuneração muito abaixo da média de mercado pode aumentar muito o processo de desligamento e aumentar os custos de treinamento consequentemente. Dessa forma, procurem sempre entender que todos os subsistemas estão interligados e precisam ser entendidos dentro de uma estratégia geral da organização, ajudando a contribuir para que a empresa cumpra sua missão. Isso dará à gestão de pessoas o seu caráter estratégico. Bom, agora iremos falar um pouco sobre treinamento. É lógico que todos possuem uma noção geral do que é treinamento. Todavia, é preciso repensar a forma de compreender esse subsistema de gestão de pessoas no contexto atual. O treinamento precisa ser entendido como um elemento transformador das pessoas para que elas sejam competentes, ou seja, agreguem valor para a organização. Para compreender essa visão sobre treinamento, vejamos uma comparação entre a visão tradicional de treinamento, típica do paradigma da estabilidade, e uma visão mais atual, associada ao paradigma da transformação. No paradigma da estabilidade, o treinamento, assim como os demais subsistemas de gestão de pessoas, tinha o mesmo foco: padronizar as pessoas e seus comportamentos. Em geral, o que se observa nesse modelo é que a preocupação principal é fazer com que as pessoas pensem de forma semelhante os mesmos problemas da organização. Os treinamentos eram formas de nivelamento de ideias e concepções, ou seja, o treinamento buscava enquadrar as pessoas dentro de uma ótica esperada pela empresa. Por isso, os treinamentos eram padronizados, iguais para todos os funcionários em um determinado setor. Outro ponto característico desse paradigma é a ênfase na passagem de conteúdos, esquecendo-se muitas vezes de modificar as habilidades e atitudes. O foco era mais no conhecimento. Caracterizam como formas de treinamento nessa concepção o treinamento em salas de aula, fora do ambiente de trabalho e em momentos específicos. Devemos lembrar que as empresas, nesse contexto, não entendem os indivíduos como produtores de conhecimento e, por isso, os treinamentos são geralmente de conteúdo técnico e muito específicos, para tarefas básicas e repetitivas. E no paradigma da transformação? A gestão de pessoas precisa ser repensada para acompanhar as tendências das organizações que precisam de mudança como elemento competitivo. Diferentemente do paradigma da estabilidade, o treinamento no paradigma da transformação precisa obter mudança não só nos conhecimentos, mas nas habilidades e atitudes, de forma que o indivíduo seja capaz de transformar seu trabalho e agregar mais valor. O treinamento passa a se preocupar em trabalhar a capacidade de pensar de forma diferente antigos problemas, buscando novas soluções. Também preciso capacitar as pessoas para que elas aprendam a aprender e a desenvolver seus próprios conceitos. Novas habilidades são necessárias também. Na medida em que as pessoas precisam conviver com a diferença de pensamento, é preciso capacitá-las para o trabalho coletivo ou em equipe e saber lidar com a divergência de opiniões e com o conflito. O treinamento deixa de ser um elemento formal em uma sala de aula e passa a acontecer dentro de outros modelos. O trabalho em equipe, por exemplo, é uma forma de autocapacitação de um grupo, na medida em que as pessoas trocam experiências e opiniões sobre problemas que precisam resolver no cotidiano laboral. Trabalhos inteligentes exigem pensamento e a contribuição intelectual e transformam as pessoas. Trabalhos repetitivos e sem sentido incapacitam as pessoas. Surgem outras formas de capacitação, como coaching e mentoring, que procuram incorporar novos jeitos de transformar os indivíduos no ambiente de trabalho. O treinamento torna-se, portanto, uma forma de investimento para a competitividade da organização. E as pessoas precisam ser mantidas para que não se perca a competitividade.
é um outro olhar sobre a gestão estratégica de pessoas. Agora vamos comentar um pouco sobre o processo de treinamento. Embora os treinamentos formais tenham sido gradativamente substituídos por outras formas, sua realização é muito importante e precisa ser planejado. Autores diferentes colocam elementos diferentes como necessários ao processo de planejamento e execução de um treinamento. Vamos apresentar algumas etapas, cientes de que podem assumir nomenclaturas diferentes e outras podem ser incorporadas dependendo do autor a ser consultado. O levantamento de necessidade de treinamento é a primeira etapa e talvez uma das mais importantes, pois é responsável por identificar os gaps, ou a diferença entre as competências individuais existentes e a competência individual necessária. O levantamento pode ser feito de muitas formas, como a análise do cargo, das tarefas a serem executadas, versus as competências disponíveis nos indivíduos que as executam, a avaliação de desempenho, indicadores de desempenho de setores específicos, bem como outros indicadores organizacionais. É importante que o gestor de pessoa não se fixe exclusivamente em um único elemento para o diagnóstico. Por exemplo, há índices de acidentes no trabalho que podem indicar a necessidade de treinamento, assim como os afastamentos por problemas de saúde podem indicar a necessidade de uma capacitação sobre ergonomia, dentre outros. Uma vez diagnosticadas as necessidades de treinamento, é preciso realizar uma programação ou projeto instrucional, que procura planejar e organizar a execução do treinamento, identificando objetivos, recursos necessários, formatos, conteúdos, prazos, locais, dentre outros elementos típicos de um processo de treinamento. A execução é o treinamento em si, e é importante que aqueles que planejaram e levantaram as necessidades de treinamento acompanhem as atividades e as reações dos indivíduos durante o processo de capacitação. Tais reações são importantes indicadores sobre as fragilidades e as potencialidades de um programa de treinamento e permitem realizar correções quando necessário. O acompanhamento é o processo de avaliação formal do processo de treinamento, durante a execução ou ao seu final, solicitando que os indivíduos que participaram se manifestem, permitindo que suas falas sejam utilizadas para aperfeiçoar o programa em futuras ações. Utiliza-se questionários de avaliação, conversas, entrevistas como elementos para captar as opiniões dos participantes. A avaliação e o follow-up complementam o processo de acompanhamento do treinamento, procurando analisar quais foram os impactos no cotidiano laboral dos indivíduos. Houve mudança de comportamento? Os índices de segurança no trabalho melhoraram? Qual é a opinião dos gestores sobre seus funcionários após o processo de treinamento? Quais as competências realmente se concretizaram no ambiente de trabalho? São todas questões relevantes e que vão permitir melhorar o processo de treinamento na organização. Dentre as principais preocupações sobre o processo de treinamento, a primeira delas é a questão do custo versus o benefício. O treinamento ainda é um processo caro e transformar as pessoas e suas competências é algo que não é fácil. Os resultados nem sempre são visíveis em curto prazo, gerando incertezas quanto aos investimentos feitos pela empresa nas pessoas. Além disso, o investimento em treinamento e a capacitação podem aumentar o índice de desligamento ou rotatividade, caso a empresa não alinhe as demais práticas de recursos humanos para reter seus talentos, como a remuneração, os programas de qualidade de vida e outros benefícios, uma vez que os indivíduos estarão mais capacitados para trabalhar. Um outro aspecto importante do treinamento é que, às vezes, as pessoas não estão preparadas para aprender, e é preciso, antes do treinamento cognitivo ou de habilidades, trabalhar as atitudes, capacitando-as para o processo de aprendizagem. Podemos observar algumas tendências no processo de treinamento no contexto atual. A internet e a informática têm permitido a disseminação de conhecimento e a aprendizagem em corporações globais. Uma das vantagens é que o indivíduo pode se valer da informática para aprendizados com simuladores de situações reais e interagir com os problemas. O treinamento à distância também tem suas vantagens em termos de transmissão de conhecimentos a uma grande quantidade de pessoas dispersas em termos geográficos. Crescem também formas de treinamento baseados na interação pessoal entre os gestores, mentores e treinados. O objetivo é trabalhar elementos difíceis nos modelos tradicionais, permitindo a transmissão de conhecimento tácito e o desenvolvimento de habilidades e principalmente de atitudes, com acompanhamento de pessoas mais experientes. Não se pode esquecer também que a melhor forma de capacitar as pessoas é dar-lhes tarefas que se valham do seu intelecto e a capacidade de pensar, ou seja, que sejam desafiadoras em termos de conhecimento e habilidades. Tarefas fragmentadas e sem sentido incapacitam os indivíduos.
Por enquanto é só. Se houver qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato com o seu professor.